Nós vamos falar agora sobre a lei que estabelece normas gerais sobre segurança escolar. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Eric Amorim, que é especialista em segurança escolar. Bom, seja bem-vindo, boa tarde, acho que já é boa tarde, né? Não, bom dia ainda. Bom dia ainda, temos alguns minutos. Isso, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho disso que a gente estuda há tanto tempo, para trazer segurança dentro da escola para os alunos, para os funcionários da escola e para a comunidade também. É uma alegria hoje poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Eu que agradeço. Bom, para começar, explica um pouquinho para a gente o que contempla a segurança escolar. Segurança escolar ela é muito ampla, ela traz desde os pequenos acidentes que acontecem no dia a dia com as crianças, vem da segurança dos colaboradores também, que entra no projeto trabalhista, mas a escola em si, ela tem que ser segura para uma transformação social. Então é desde o entorno escolar, como se chega, o que se refere ao que vende ou que atrai as crianças até chegar na escola. Então segurança escolar a gente pode olhar de âmbito de saúde, de acidentes ou de social também. E daí como contemplar então, né, todos esses aspectos? Então a gente pensa dentro da escola, o entorno da escola, o caminho, então são muitos aspectos, né? Podemos falar que são muitos desafios hoje para que a criança consiga desenvolver seguramente dentro da escola. Hoje nós temos algumas leis, que essas leis estabelecem projetos que, se a escola conseguir caminhar sobre essas leis, ela consegue desenvolver projetos do qual a criança consegue desenvolver de maneira segura. A Lei 17.341 de 2028, lei estadual, refere muito na questão geral da periferia da escola, tanto do comércio, tanto da questão de jogos de azar, quanto a locais que possam trazer algum tipo de periculosidade. Para isso a escola tem que estar atenta, o gestor escolar tem que estar atento, a comunidade tem que estar atento para que isso não interfira no entorno e isso muitas vezes interfere da criança também desenvolver o seu papel dentro da escola. Então, esta lei estadual interfere diretamente nesse âmbito externo, mas tem outras leis que já são do âmbito interno. Então, nós tínhamos até pouco tempo atrás a Lei 15661 de 2015. Essa lei ela visava apenas mais direcionada a primeiros socorros dentro da escola, mas a Lei 18.602 de 2018, conhecida popularmente como Lei Lucas, essa lei ela substituiu essa lei e ela traz um conceito mais amplo de segurança, além da capacitação anual em primeiros socorros, além de ter aula com os alunos em primeiros socorros, além de recursos para dentro da escola. Então, assim, o gestor escolar hoje ele tem, através de leis, embasamento do qual ele conseguiria desenvolver um ambiente escolar seguro, com protocolos, com padronizações, que facilita muito hoje. O que eu vejo de dificuldade, muitas vezes, é o gestor escolar ter conhecimento dessas leis e também de falta, muitas vezes, da fiscalização, que puxa a orelha e deixa a sociedade, o gestor escolar, um pouquinho mais atento quanto a essas regras. Essa lei, inclusive, né, ela fala dessa capacitação também, né, dos gestores públicos, dos professores, da gestão ali escolar também, para o atendimento, né, e criação também das estratégias, porque cada escola é uma escola, cada bairro é uma realidade e é preciso criar estratégias voltadas e segmentadas também, né? Com certeza, Priscila. A gente costuma fazer nos treinamentos que a gente faz com a escola, a gente divide o público escolar em três esferas: geral, segmentado e individual. O individual é o aluno em si, com as suas necessidades, características específicas. O segmentado é que tem escolas que é de educação infantil, escola que é fundamental, escola que já são para os maiorzinhos. Então, assim, qual é o segmento que ele está? E o geral entra todo o entorno escolar, toda a estrutura que a escola tem que estabelecer. Então, nós trabalhamos muito com a escola, tanto com os treinamentos em primeiros socorros, brigada contra incêndio e também na elaboração de protocolos. Como você bem citou, cada escola tem seus aspectos individuais em termos de estrutura, em termos de comunidade, em termos de número de funcionários, em estrutura física. Hoje, cada escola ela tem o seu universo lá dentro e nós propomos sempre com a nossa atuação dentro das escolas, que já fazemos há 10 anos, essa individualização para uma padronização.
não basta apenas o uniforme externo, mas é um uniforme em todo o conceito que se trabalha dentro da escola. Isso é possível, isso é viável e isso reduz muito o risco de acidente na escola. Felizmente ou infelizmente, poucos dos casos são noticiados com as tragédias que acontecem hoje dentro da escola, que são de pequenos acidentes a vidas que se perdem hoje dentro da escola, muitas vezes por falta de capacitação da equipe escolar, muitas vezes por uma estrutura inadequada, e nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque infelizmente as estatísticas no nosso país são assustadoras quanto a esses riscos infanto-juvenil. E até essa lei ela foi motivada, né? O projeto de lei ali tem como raiz o massacre que aconteceu em Suzano, né? Então todos nós lembramos aquele fato, aquele dia em que um aluno, né, um ex-aluno na verdade, enfim... motivado por questões emocionais, perdeu o controle, entrou parte na psicológica, que esta lei ela interfere, ela cita bastante esse acompanhamento psicológico para as crianças que hoje a gente que trabalha com escolas, a gente vê as crianças emocionalmente bem abaladas quanto a isso e que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba às vezes potencializando quando a gente não se atenta aos sinais que essas crianças estão sugerindo. E essa outra lei que também do estado de São Paulo, que é a Lei Lucas, ela também é por uma tragédia. Infelizmente, às vezes nós aguardamos uma tragédia para virar uma lei, e mesmo quando a lei vem, é implementada, muito bem elaborada, passando por todos os trâmites legais, infelizmente ela acaba com o passar do tempo caindo em esquecimento, até que uma nova eventualidade aconteça e todo mundo volta ao olhar como algo, nossa, aconteceu pela primeira vez. Fala assim, não, já aconteceu, pega a história, olha as leis, hoje nós temos N leis que já trazem diretrizes de comportamento, de conduta, de padronização. Hoje a gente tem que lembrar para o gestor escolar que as leis elas estão para facilitar o seu trabalho. Basta você estar de acordo com ela, pega já as diretrizes que ela propõe para dentro da escola, basta você seguir, chama se necessário um profissional para isso, para que ele conduza, para que ele transforme a sua escola realmente num local seguro. As crianças precisam sentir essa segurança dentro da escola. E você citou algo que muitos estudantes acabam reclamando, mas porque não entendem que é uma medida de segurança, a questão do uniforme. Eu, por exemplo, estudei em escola, em colégio público, estadual, e nós tínhamos a utilização de um uniforme. E alguns queriam burlar, fazer diferente, usar uma outra roupa, mas inclusive aqui dentro da Assembleia também tem um projeto de lei que fala sobre a proibição de pessoas que não fazem parte do ambiente escolar, não são estudantes ou fazem parte da administração, andar dentro da escola sem autorização. Então, é uma proibição, ou seja, quando chegar ali alguém que não está com uniforme, pode ser uma pessoa estranha, pode oferecer um risco. É isso. Quais as outras medidas, então, além do uniforme, além, sei lá, da carteirinha que o aluno precisa ter também de identificação, quais são, o que você percebe no seu trabalho que pode ajudar a diminuir isso? Essa questão de uniforme é muito bacana, Priscila, porque assim, a gente sempre foca no uniforme, mas não é o uniforme meramente de vestimenta, mas é o uniforme focado nas condutas uniformes. O que são condutas uniformes? Condutas padronizadas. Então, assim, de acordo com o segmento da escola, qual o risco que aquele aluno tem no desenvolvimento, como que eu consigo padronizar um atendimento? A gente busca muito em países... não vou falar de primeiro mundo, mas que já tem uma cultura diferente, como no Japão, nos Estados Unidos, condutas de posturas dos alunos dentro da escola. Essas posturas facilitam muito. É muito difícil nós implantarmos. E quando nós falamos com o gestor escolar, ele fala assim, Eric, isso é muito difícil de implantar. Eu falo assim, isso é difícil, mas vale a pena. Quando o aluno ele entende quais são os riscos, quais são ao que ele está exposto, infringir aquela norma, aquela conduta dentro da escola, é a vida, é a segurança dele e de outras pessoas que estão em risco. Então, quando o aluno ele começa a identificar quais são os riscos que eles estão expostos, é muito mais fácil ele seguir. Para isso, a gente sempre fala com a escola assim, de uma palavrinha que chama POP, é o procedimento operacional padrão, é o regimento interno da escola, são os protocolos da escola, é uma cartilha onde toda a sociedade é envolvida, é a família que é envolvida, que ela recebe esse documento, é os professores que monitoram e é os alunos que também facilitam na elaboração. Quando todos são envolvidos, todos são corresponsáveis com o resultado. E o que visa de benefício para isso é a segurança de todos.
E daí nós temos um outro desafio, e que esse eu acho que acaba tirando o sono de muita gente, principalmente quem trabalha em escolas da periferia, é a questão do entorno. Como resolver essa questão? Muitas pessoas têm ali no entorno traficantes, aliciadores, colocam realmente as crianças em risco no entorno, ou seja, do portão para fora. Mas a escola também tem essa responsabilidade, né? Essa lei, que é a 17.341 de 2021, ela traz muito essa questão do entorno escolar. Eu entendo que a escola ela não é responsável pelo entorno, mas a escola ela é participante do entorno, porque a escola ela é um agente transformador social. E quando ela vê esses cenários de risco, ela tem que motivar a sociedade a ser agente transformador, a conversar, a transformar o conceito da sociedade. E isso a gente só faz com a participação comunitária, porque as leis nós já temos. Então, com essa lei, você pode acionar a polícia, outros órgãos responsáveis para fiscalizar e intervir quanto a isso daí. Porque, infelizmente, as crianças em fase de crescimento, de aceitação social, muitas vezes esses aliciadores, com brinquedos, com dinheiro, eles veem a possibilidade de aliciar essas crianças, levando ela por um caminho fora da escola, fora da educação, fora da transformação. E isso daí, nosso futuro fica comprometido. Eu entendo que a escola ela tem esse papel de transformação social, mas para isso ela tem que trazer a sociedade para dentro da escola, mostrando quais são os riscos, quais são os objetivos, para que a sociedade cresça como um todo, para que o filho daquela família não fique para trás. Então, eu acredito que a escola ela não tem a responsabilidade direta, mas ela tem o papel de ser um agente transformador, onde ela, ao identificar isso, ela pode acionar a sociedade ou acionar os órgãos responsáveis para que fiscalizem e atuem, né, diretamente nesses locais inseguros. Uhum. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui na Lesp Notícias primeira edição de Eric Amorim, que é especialista em segurança escolar e falou com a gente então dessa lei, né? Um projeto de lei que saiu aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, baseada até numa fatalidade, né? Um crime que aconteceu, né? Mais um, né? Assim como o Eric disse, um que saiu na mídia, né? Porque tantos outros acontecem e acabam não tendo a mesma exposição, mas que acabou motivando uma lei que contempla vários aspectos importantes, então, para o dia a dia escolar, para a segurança escolar do estudante, do diretor escolar, da parte administrativa, dos professores, dos pais, do entorno. A verdade é essa, né? Quando a gente tem, então, algo estruturado, bem cuidado, você fortalece aquela comunidade também para combater, né, a insegurança. Então, muito obrigada por falar com a gente sobre esse projeto e falar o quanto ele é importante, essa lei é importante para o dia a dia, né? Muito obrigado, eu que agradeço. Fico à disposição. É uma alegria poder trazer essas informações a você de casa e estamos à disposição. Obrigada. Com certeza vamos falar outras vezes. Aqui na Assembleia Legislativa nós temos vários projetos de lei e leis também que contemplam a questão da educação, né? E o quanto é importante cuidar dessa área, né? O quanto é importante a gente mudar essa realidade para a gente mudar a nossa sociedade. Muito obrigada.